Coube-me falar dessa mesa que se refere à ciência, ideologia e medicalização dos diferentes modos de viver. Eu vou centrar minha fala na questão da ciência, dos critérios de ciência e até que ponto nós podemos, nos tratamentos de pessoas com transtorno ou com sofrimento mental, não perder referência com esses critérios científicos, mas, ao mesmo tempo, intrinsecamente, acolher as características individuais da pessoa humana, de tal forma que o tratamento não interrompa o livre desenvolvimento desta pessoa ao longo da vida. Primeiro, eu gostaria de dizer que ideologia e ciência não podem ser separadas num purismo que hoje inexiste na cultura, né? Tanto as ciências naturais como as ciências humanas, ou como qualquer discurso de saber, inevitavelmente tem que ser confrontado, né, com as questões ideológicas. Determinada visão científica pode servir a determinados interesses e outras visões científicas servem a outros. Nesse sentido, eu definiria ciência como um discurso, se vocês quiserem, até uma crença, né, que tem no seu corpo teórico principal, né, no seu núcleo teórico, tem uma coerência interna, né, e, a partir desse núcleo teórico, com uma determinada coerência interna, tem a correspondência com o real ou com o fato que essa ciência tende a desvendar. De tal forma que o conhecimento científico, os postulados e os desenvolvimentos a partir dos postulados, os achados científicos, sejam, de alguma forma, ainda que com nuances, sejam reprodutíveis, tenham uma certa universalidade, né? E que tenham a possibilidade de serem veiculados pela linguagem aceita universalmente, inclusive com todas as suas propriedades lógicas, sintáticas, que são próprias da linguagem. O grande desafio é manter essas referências do que seja ciência e, ao mesmo tempo, contemplar a singularidade, a individualidade daquela pessoa que estamos submetendo ao conhecimento científico. Faz-se necessário que nós cheguemos a uma ciência do particular, por mais paradoxal que essa expressão possa parecer. Uma outra questão que envolve esse seminário é a questão dos diferentes modos de viver, não é? E isso me remete à conceituação de vida, não é? Todos os conhecimentos científicos em ciências biológicas e ciências humanas partem de alguns pressupostos do que seja vida, que certamente, se esses pressupostos não contemplarem a complexidade do conceito vida, certamente serão pressupostos que vão iluminar uma determinada região da natureza humana ou outra região,
mas não necessariamente vão ser visões integradas. Nesse sentido, eu gostaria de citar um autor que sempre foi uma referência para mim e para as pessoas que trabalham com fenomenologia, que é o filósofo alemão Dilthey, né? com um livro recentemente traduzido pela editora da Unesp, que é a construção das ciências humanas no mundo histórico. E neste livro, Dilthey faz toda uma construção de que a vida não é algo que está fora dos indivíduos, não é? Determinando as ações e as percepções desse indivíduo. A vida é algo que emerge incessantemente do indivíduo para a realidade, inclui questões absolutamente individuais e singulares. Estas dimensões individuais estão em permanente intersecção e interdependência com a realidade ou com os contextos físico, culturais, sociais do indivíduo, né? Dentro de uma visão realmente abrangente, que não vê o homem apenas como um objeto que seja apreensível apenas pelas ciências da natureza ou apenas pelas ciências do espírito, como ele chamava. Então, ele cria esse parâmetro, não é, de que nós devamos, para o entendimento do que seja o homem e o estudo do homem, nós devemos entender de que forma surgem as ciências naturais ou as ciências da natureza e de que forma integrá-la nas ciências humanas. Então, é claro que as ciências da natureza, elas têm uma tradição cartesiana, não é? Que defendia a possibilidade de universalizar o saber científico, não é? A partir de determinados postulados e dados experimentais que seriam, então, integrados pelo método matemático. Isso, evidentemente, exclui a questão do homem num sem número de situações que nós podemos estudar. Portanto, ele é um filósofo que respeita a singularidade da natureza humana, de cada uma das naturezas humanas, e integra as ciências da natureza e as ciências do homem, as ciências humanas, no objetivo final desses achados científicos. Dilthey influencia muito a Karl Jaspers, não é, que aplica parte dos conhecimentos elaborados por Dilthey na psicopatologia. E Jaspers ainda faz a distinção, né? Ele não progride tanto na questão de mesclar o biológico com o psicológico e o sociocultural. De tal forma que ele faz uma divisão, né, dos transtornos mentais que nós podemos compreender, né, a partir da coerência entre os eventos e as situações de vida daquela pessoa e a emergência dos seus sintomas, não é? Então, em que há uma compreensão psicológica, não é? Como, por exemplo, as reações depressivas, os vários desenvolvimentos de natureza a não
romper a estrutura psíquica do paciente. E nós podemos explicar determinados transtornos mentais que teriam uma correspondência que não é uma correspondência nítida com os eventos de vida dessa pessoa. Então, são os processos, né, são os quadros processuais, onde o quadro paradigmático é a esquizofrenia. Então, Jaspers foi até aí e não fez essa mescla necessária de que eu estou lhes falando. Muito bem. A partir de Jaspers, o Jaspers escreve a Psicopatologia Geral, ele publica em 1913. Né? A partir de 1900, a partir da década de 30, começam realmente a haver os primeiros tratamentos de transtornos mentais, tratamentos, alguns já a essa época eficazes. Até o desenvolvimento do tratamento dos transtornos mentais, nós tivemos grandes psicopatologistas que ainda hoje referenciam a prática da psiquiatria ou a prática da boa psiquiatria, que são Kraepelin, Bleuler, Schneider, são os três principais autores que são da escola alemã. Eles fazem descrições clínicas belíssimas, abrangentes, contemplando aspectos particulares e singulares da vida dos indivíduos analisados. Mas isso começa a se perder, essa contribuição inicial na história da psiquiatria, ela começa a se perder na mesma proporção em que os tratamentos se tornam mais eficazes, os tratamentos farmacológicos se tornam mais eficazes. De tal forma que o primeiro tratamento mais eficaz para os quadros psicóticos processuais, que é a clorpromazina, foi um tratamento implementado em 1952. Data desta época, exatamente, a idealização de sistemas diagnósticos como o CID e como o sistema DSM, que hoje está na sua 5ª versão. A ideia inicial desses sistemas diagnósticos, ela foi se perdendo, né? E, ao mesmo tempo, foi servindo, é certo, a determinados interesses, inclusive da indústria farmacêutica. De tal forma que esses sistemas, quando vistos como um instrumental para a prática clínica, eles são instrumentos inadequados. Por quê? Porque, à época, o que se queria, né, era uniformizar os diagnósticos e universalizar a linguagem, né, e os conceitos acerca daquele diagnóstico, né, de tal forma que, quando se estudasse um determinado caso, né, de esquizofrenia, num país do mundo, aquilo que seria dito sobre este caso poderia ser reproduzido, né, ou assimilado por um outro país do mundo, com uma outra cultura, né? Quer dizer, haveria, paralelamente aos aspectos culturais, às diferenças culturais entre os indivíduos, haveria um núcleo de sintomas que seria invariável universalmente. Essa era a ideia inicial, perfeitamente válida, interessante, mas isso foi se perdendo, porque a psiquiatria foi se tornando, de alguma forma, ateórica, né? No sentido de construir o seu saber a partir
de um núcleo teórico e, a partir desse núcleo teórico, ir se expandindo de forma paulatina e fiel a esse núcleo teórico, né? De tal forma que o grande problema hoje, né, desses sistemas diagnósticos não é necessariamente a sua existência, é o uso indevido e inadequado dos colegas, né, para a realização do diagnóstico clínico de pessoas individuais e singulares. Esse é o grande problema desses diagnósticos sistematizados. Então, a psiquiatria passou a ter esse viés de interesses mercadológicos, muitas vezes, né, que, de alguma forma, descaracterizam e nublam, né, a tradição científica e teórica da psicopatologia como feita por esses grandes autores que eu citei anteriormente, Kraepelin, Bloiler e Schneider. Bem, já nessa época, na década de 50, né, se havia esta tendência, né, que eu acabei de descrever, né, de ver os transtornos mentais, cada um dos transtornos mentais, na sua generalidade, né, sem acomodar e acolher, né, as diferenças individuais e culturais. Por outro lado, nós temos a vinda de filósofos a partir da tradição nietzschiana, né, que acabam, de alguma forma, desconstruindo o transtorno mental como patologia, né? O grande autor nesse sentido ainda é o Michel Foucault, né, que estabelece, a partir de determinadas contingências históricas bem apropriadas por ele, né, no sentido de que determinadas contingências históricas acabam favorecendo o conceito de transtorno mental ou de doença mental como uma forma de controle e de cerceamento da livre vontade do indivíduo, né? Claro que Foucault é absolutamente arguto e apropriado na sua análise, né? E, de fato, nós identificamos determinadas formações discursivas, né, acerca de um determinado fato da cultura, e que uma dessas formações discursivas podem, de alguma forma, patologizar aquilo que é apenas uma diferença de um ser humano individual e singular. Então, nesses 10 minutos finais, eu vou tentar juntar essas duas tendências que, claramente, a partir da década de 50 do século XX, foram tornando o transtorno mental ou o sofrimento psíquico, foram tornando este conceito, né, sem possibilidade de articulação, né, seja pela generalização absoluta, que não inclui a singularidade, né, seja pela valorização absoluta da singularidade, sem acolher que determinados sentimentos ou ações humanas, né, têm uma característica não só de sofrimento, não é, como de impeditivo, muitas vezes, para o livre desenvolvimento daquela pessoa. É só nós pensarmos nos sintomas clássicos que todos nós vemos na nossa clínica e que foram descritos desde Hipócrates, né?
a questão da melancolia, a questão da angústia, das fobias, dos delírios, das alucinações, não é? É claro que eles não são patológicos em si mesmos, né? Mas eles podem ser patológicos desde que sejam contingenciados com o histórico vital do indivíduo, com o contexto em que ele vive, não é? Com a própria percepção do indivíduo, muitas vezes, de identificar esses sintomas como desprazerosos, causadores de sofrimento e que dificultam o livre desenvolvimento dessas pessoas. Enfim, quem faz essa integração, né, existem vários autores nesse sentido, não é? Desde o Habermas, que trabalha a questão no nível da linguagem, não é? Buscando uma razão comunicativa, não é? Que possa aproximar discursos aparentemente antitéticos, né? Mas eu cito o filósofo francês, que me é muito caro, que é o Paul Ricoeur, não é? Quando ele chega ao conceito, não é, de que a falência da razão teórica, a falência da razão ocidental, que foi muito bem diagnosticada por Nietzsche, né? No entanto, diferentemente de Nietzsche, né, Ricoeur ainda trabalha com algumas referências, né, da razão ocidental, da razão teórica, dos critérios de cientificidade, como eu coloquei para vocês no início, não é? E sem desprezar esses critérios, tenta acolher aquilo que é o outro desses critérios, que é o quê? Que é a espontaneidade, né, de cada um dos indivíduos, que é a forma livre que as pessoas têm nas expressões da sua própria vida, né? E ele chega ao critério, não é, de que toda identidade humana deve ser vista da mesma forma em que se faça a hermenêutica ou a interpretação de uma narração, de uma narrativa, né? Não importa se, no nosso caso em especial, um sintoma é patológico ou não patológico, né? Importa se esse sintoma, dentro da identidade deste indivíduo, da identidade ao longo do tempo, da sua narrativa de vida, se esse sintoma ele se desloca, ele desponta como algo que desagrega, não é, a confluência de todas as experiências refletidas do paciente e desagrega o caminhar desse paciente para a consolidação do seu desenvolvimento, né? Da mesma forma que Ricoeur trabalha a sua filosofia, né, como a incessante interação e transformação do si mesmo pelo outro, né? Daí o grande livro dele, em que ele faz uma ontologia realmente, né? Que é o si mesmo como outro. Da mesma forma que Ricoeur trabalha isso na filosofia, o filósofo da ciência Canguien, francês, diz que a saúde, ou a saúde mental, né, ela contém dentro de si mesma a não saúde, né? Até tem um psiquiatra francês, que é o Henriet, que dizia que a saúde mental contém a doença, nos dois sentidos da palavra conter, né? Contém no sentido de
retificar determinados desvios que possam levar à desintegração dessa personalidade ou dessa pessoa, e, ao mesmo tempo, conter no sentido de acolher, de ter dentro de si aquilo que pode ser visto como patológico. Então, para Canguilhem, o conceito daquilo que deve ser tratado, né, no ser humano, o conceito de doença, está nas formulações do seu livro O Normal e o Patológico, né, onde ele afasta qualquer referência do critério de transtorno mental ou de doença, qualquer referência à normalidade estatística ou a um padrão ideal que transcenda os indivíduos. Não. A análise daquilo que deve ser medicado deve emergir de uma análise dentro das circunstâncias, da interioridade, dos contextos, do próprio indivíduo e da forma como ele vê dentro de si toda essa miríade de sentimentos e comportamentos. Quando uma determinada sintomatologia é vivida pelo indivíduo como algo que pode destruir o seu livre desenvolvimento, não é? Pode ser, então, considerado como algo a ser tratado, medicado. E, finalizando, medicado, não necessariamente medicalizado, né? Medicado dentro até de uma proposta hipocrática, né? Cuja tradição prescreve determinadas condições. Uma das condições é tratar uma determinada condição no momento propício. No momento propício. Não é porque o indivíduo tem uma determinada condição considerada patológica que ela deva ser necessariamente tratada. Às vezes, sim, mas no momento propício. Quando o equilíbrio interno do indivíduo começa a se perder em face daquela sintomatologia. Até porque nem sempre devemos tratar, porque Hipócrates acreditava e pensava que a natureza é o melhor dos remédios. Então, existe na natureza dos indivíduos, né, existe uma propensão, né, de retorno ao status quo anterior, né, quando há uma determinada patologia que o acometa, não é? Em todas as doenças físicas nós vemos isso, né? Determinado ponto se desequilibra no organismo, e para que o sistema intrínseco do indivíduo se mantenha bem funcionante, né, esta condição deve ser tratada. E dentro de um outro princípio, o tratamento não poderá prejudicar, né, aquilo que é saudável no indivíduo, né? É a questão dos efeitos colaterais de uma medicação. É claro que todas as medicações têm efeitos colaterais, mas é importante que eles sejam, né, pequenos, é importante que o tratamento seja mais benéfico para o indivíduo do que a ocorrência dos efeitos adversos ou colaterais, e que eles não sejam efeitos colaterais não remissíveis após a parada do tratamento. Então, eu termino aqui com a proposta, finalmente, que nós podemos, se vocês entenderem nas discussões, aprofundar, né, de uma proposta de que há determinadas situações clínicas onde os indivíduos podem ser medicados, não necessariamente medicalizados, né,
e que essa proposta terapêutica ela não emerge de fatores extrínsecos ao indivíduo, né? Mas a partir da sua própria interioridade, da sua própria identidade, sem que se perca alguns critérios de cientificidade dos tratamentos. Obrigado.